Não quer dizer que, assim, se eu oferecer um serviço, eu estou roubando o cliente. Eu olho para o meu negócio e falo assim, o que eu posso fazer melhor? O que eu errei nessa entrega que eu tenho que fazer diferente? Acho que esse é o jogo. Olá pessoal, hoje a poltrona do PL Risco recebe alguém que carrega 2 pesos importantes: o sobrenome da empresa e a responsabilidade de levá-la para o futuro. Vinícius do Couto é sócio e diretor da Souza Couto Contabilidade, uma das maiores e mais respeitadas da região de Nova Friburgo e Rio de Janeiro. Filho de um clássico contador, daqueles que começou tudo na raça, Vinícius representa uma nova geração que não foge da tradição, mas também não tem medo de questionar o que precisa ser reinventado. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui no Pele em Risco. É um prazer te receber aqui na poltrona de casa. Bom, Dávila, prazer é meu, é um privilégio e agradecer o convite, né? Dizer que realmente é um privilégio estar aqui. Uma oportunidade enorme da gente poder falar, compartilhar, claro. Falar um pouquinho da minha história, de tudo como começou. Então, vamos acelerar aí, eu tenho certeza que vai ser excelente. Eu tenho certeza que vai ser uma história muito legal para contar para a galera, porque, olha, são anos de história, hein? São. Começando lá com seu pai. Que ano que ele começou a Souza Couto? Então, a Souza Couto começou em 79. Caramba! Lá se vão 45 anos, né? Sim. Então, enquanto as empresas, normalmente, nos seus 5 primeiros anos, né? 70% delas ficam no caminho. Sim. Você chegar a 45 anos, assim, é uma história. É uma história. É. E você e seu irmão entraram quando? Então, eu já estou com 21 anos de contabilidade. Ó, não sou tão velho assim, não sou tão velho, mas já só se vão 21 anos, né? Então, foi em 2004. Eu tinha 18 para 19 anos. E foi uma vontade própria sua ou seu pai que deu aquele empurrãozinho? Então, Dávila, assim, acho que não foi forçado, tá? Uhum. Não foi algo que foi colocado assim como uma imposição, não. Tanto que, na verdade, assim, lá nos meus 18, 19 anos, eu sempre fui, assim, na escola, né, comunicativo, sempre fui um cara mais brincalhão, criativo. Então, no primeiro momento, eu pensei em ir para o lado do marketing. Sim. E aí, tanto que na época era vestibular, né? Não tinha nem Enem. Então, você vê como é que são as coisas. Não vamos fazer as contas. Exatamente. Então, assim, era vestibular, e aí eu lembro que eu ia fazer o vestibular para UF, para marketing. E aí, naquele período para fazer o vestibular, eu falei, cara, meu pai já tem a contabilidade, já tem... Na época era Edilson Souza Contabilidade, que era muito comum, né? Ainda tem muito disso. Sim, ainda, né? Nome, o próprio nome do contador relacionado à empresa. E eu falei, meu pai começou do nada, assim, do zero. Eu acho que dá para dar continuidade nessa história. Acho que dá para a gente poder avançar e contribuir. E aí, naquele momento, entre escolhas, eu falei, vou fazer o vestibular para contabilidade. Nossa, você virou a chave mesmo. Foi ali, assim. Em um momento ele chegou e falou assim, Vinícius, faça contabilidade ou dê sequência ao negócio. Não, tanto que assim, meu irmão ele é engenheiro de produção. Ele foi fazer carreira como engenheiro. E aí nesse 45 do segundo tempo, eu escolhi, e na verdade não escolhi, eu digo que a contabilidade acho que me escolheu. Sim. No primeiro momento eu não iria para o lado contábil, mas a contabilidade me escolheu e me apaixonei por ela. Que legal, nossa, são muitos anos já de estrada. Já. Eu digo que eu fui literalmente moldado no escritório de contabilidade. Eu não tenho uma outra experiência profissional a não ser a Souza Couto. Sim. Então, foi a minha primeira experiência profissional. Lógico, aí a gente vai para o mundo para se especializar, para buscar outras trocas, mas assim, foi literalmente construído dentro da Souza Couto. E contabilidade é um ramo muito tradicional. Sim. E vocês saíram bastante da caixinha, entre aspas, né? Vocês têm N outras empresas dentro do grupo. Sim. Explica pra gente como foi essa construção de marcas, né? Além da Souza Couto. Sim. Então, assim, para a gente poder contar, vou voltar um pouquinho, né? A Edil Souza Contabilidade, né? Que era a contabilidade, né? O escritório contábil. E logo depois surgiu a Vitrine, que a gente já atua também no mercado imobiliário, né? E
o meu pai ele sempre foi um sonhador, né, um idealizador de ter um shopping de serviços. Ele sempre falava isso. Um ecossistema, nem se falava nem se sobre falava, nem se ecossistema. falava. Ele sempre falou que eu queria ter um shopping de serviços. E na época não se falava de ecossistema, hub de negócio, não tinha isso. E aí foram surgindo, né? Vamos atuar no mercado imobiliário, a gente tem que ter expertise, umas coisas que se conectam. E ao longo disso surgiram outros negócios. Sim. Então a Souza Couto, eu digo que foi uma empresa mãe, né? Porque ela foi a primeira, depois foi a Vitrine, depois teve a Lupa Fiscal, né? Que é onde a gente recupera crédito tributário, a Hands-On, que é essa gestão financeira, o BPO, e a Prorius, que é a gente se tornou sócio de um sistema de tecnologia que é especializado mais na área têxtil, né? Confecções, até pelo polo aqui nosso regional de Friburgo, né? Então, hoje existe um hub de negócios e que se conectam. Sim, porque vamos dar um exemplo de um confeccionista, ele consegue usufruir 360 de todos os serviços de vocês. Desde o RP, tecnologia, a gente está falando de contabilidade, financeiro, gestão financeira, a gente está falando não só dele como pessoa física, de algum imóvel que ele queira adquirir ou para ele poder investir, como também para o negócio dele. Sim. Então, a gente entendeu que não valeria a pena ir para negócios totalmente distintos ao que a gente conhece. Eu acho que perde muito foco quando você vai para outros negócios que não tem a ver com o seu a não ser hobby. Sim. Assim, um negócio... Igual meu irmão agora. Meu irmão está na área do vinho. Ele está com uma vinícola. Então, assim, eu falei com ele. Começou como um hobby, já virou um negócio. Mas, assim... Cabeça de empresário, exatamente. Né? Deixa eu lucrar com isso aqui. Exatamente. Então... Mas é algo que ele gosta, o mundo do vinho é algo que ele gosta. Então ele já tem uma vinícola, enfim. Então eu acho que aí poder ter as duas coisas juntas, né? Ter um negócio e ter um hobby junto, acho que se complementa e é fantástico. Mas assim, aí surgiu esse que a gente hoje denomina como Grupo Souza Couto, que realmente é um grupo de negócios que se conectam e a gente busca trazer esse 360 para as empresas. E qual é o maior desafio de liderar um grupo de empresas? Bom, desafiador. Desafiador porque a gente tem, na verdade, são negócios, por mais que eles se complementam, mas são negócios distintos, que têm suas estratégias distintas, mas a gente também tem sócios e pessoas, né, gestores, líderes que nos ajudam muito nessa gestão como um todo, né? Mas é desafiador porque a gente tem, cada vez que vai crescendo mais, você precisa de mais pessoas, você precisa de pessoas cada vez mais capacitadas para atender as demandas que vão surgindo, né? Então, acho que o grande desafio é esse, né? Conectar tudo com negócios que se complementam, mas são distintos, com estratégias distintas. Então, isso meio tudo que... crescendo, né? A gente fala que assim, uma hora eu tiro uma camisa, uma hora eu tiro outra camisa, uma hora eu tiro outra camisa. Sim. Mas é legal, assim, ao mesmo tempo que é desafiador, ele é transformador. Assim, a gente tem um propósito. Nosso propósito é transformar vidas. Vocês têm um legado muito forte, né? Isso vem muito do seu pai. Vem. Eu digo que ele é o cara que é a minha inspiração, assim. Até porque, como eu nasci ali dentro, e ter a história dele que começou realmente do zero, do nada, do negativo, vamos dizer assim, e conseguir construir o que a gente tem construído, assim, agradecer muito a Deus, porque é só ele mesmo. E vocês têm sócios que não são da família, né? Sim. Como é lidar com esses relacionamentos além do relacionamento familiar? Então, assim, eu acho que foi algo natural, tá? Não foi algo que a gente foi pensando, vamos trazer pessoas de fora para o nosso negócio, porque, assim, foi algo literalmente natural. Como eu falei em relação ao nosso propósito, por exemplo, a gente tem a Lupa. Hoje o meu sócio é o Patrick. Sim. O Patrick que ele começou como auxiliar na Souza Couto. Ele foi criado, literalmente, forjado dentro da Souza Couto. Foi. Ele, de auxiliar, hoje ele é sócio. Sim. Então, assim, esse propósito de transformar e gerar oportunidade é o que nos move. Então, assim, esse é um exemplo. Como também pessoas de fora que não estavam ali dentro da operação, como o Rafael Girard, que hoje é sócio na Hands-On, como a Karine, a Grace, que são da Prorius. E, assim, o principal, e aí quem nos ouve e quem está nos vendo, né, assim, na verdade, são valores. Assim, se você não tiver os mesmos valores, dificilmente dá certo. Sim. Dificilmente isso vai dar certo. Então, assim, se você
tem que se conectar muito, entendeu? Não só no sentido ali do negócio, mas nesse propósito, nesse valor. Então, quando você tem pessoas que possuem esse valor, aí dá certo. Eu acho que também sócios vêm para complementar, Sim, né? sim. Talvez um local que não é seu local de potência, ele vai ser. E isso complementa e causa uma sinergia que, de fato, faz a empresa crescer. Né? Cara, eu aprendo todos os dias. Legal. Todos os dias. Com os meus sócios, que aí são os sócios família, né? Sim. O Léo, meu pai, e sócios que são de fora. E você desafia muito esses sócios? Como é essa relação? O tempo todo. O tempo todo. Um dos nossos valores lá do grupo é o crescimento contínuo, né? Buscar, eu digo que o incômodo infinito. Assim, a gente busca isso o tempo todo, né? Então a gente mesmo se cobra e um cobra o outro, de forma positiva. Bacana. Aqui a gente pode ajustar isso, aqui a gente pode ajustar isso, e assim, a gente fala de ambiência, né? Então a ambiência te leva a novos crescimentos. Então, a partir do momento que você tem uma ambiência positiva, onde você tem pessoas que te potencializam o tempo todo e que te provocam o tempo todo, faz você crescer e subir o nível. Então, acho que é isso. Essa ambiência e trazer pessoas que te provocam nisso, acho que é o mais legal. Sempre com total respeito, com total entendimento. Porque é isso, quando você tem o mesmo valor, cara, tudo se conecta muito bem, tudo flui de forma positiva. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, a gente falou da parte muito bonita, né, de toda a história da Souza Couto, mas me conta um pouco por trás, os erros, né? Qual o maior erro que você já cometeu dentro do grupo? Como você lidou com isso? Eu tenho um monte. eu falo o seguinte, que só existe empresa bonita e pessoa bonita no Instagram. E eu acho que isso é um grande ponto, que assim, as pessoas acabam ficando frustradas. Sim. Não só como pessoas individuais, como também como empresários. Porque você vê o tempo todo aquele grande empresário com aquela vida perfeita, com tudo funcionando, as empresas... E a gente sabe, né? Que não é o bastidor não é, entendeu? Por mais grande que seja, por mais bem sucedido que seja, uma empresa, por trás de uma empresa tem pessoas. Eu brinco que a gente que é empresário, a gente tem o melhor dia da vida e o pior no mesmo dia. Sim. Porque de manhã tá tudo lindo, poxa, um feedback maravilhoso do cliente, e à tarde uma porrada. É isso, mas é isso. E assim, é literalmente assim, ó. Você vai do céu ao inferno no mesmo dia. De repente você tem exatamente isso, um feedback, você fala, cara, pô, fiz um belo negócio, incrível, né? Que baita resultado, e ao mesmo tempo você pode ter um cliente que vem e fala assim, cara, isso aqui não tá legal. Aí você fala, pô. Mas é isso, acho que é você ter esse equilíbrio, entendeu? De entender que nem tudo tá ruim e também tem pontos a melhorar. Mas assim, falando de erros, e aí falando exatamente sobre isso, que a empresa não tem nada de perfeito, tem um monte de questões, tem vários. Mas assim, acho que se eu citar um exemplo, talvez ter colocado às vezes pessoas em lugares que elas não estavam preparadas para isso. Porque quando o negócio vai crescendo, você vai saindo desse operacional, e é isso, é normal. Você entra no operacional e você faz tudo. Você é aquele que está o tempo todo. Né? Você é o que está no financeiro, você está no operacional, você está no comercial, é o multi. E aí a coisa vai avançando, você vai colocando pessoas, né, para terem essas responsabilidades. Né? E a gente fala muito mais num papel de liderança em relação ao comportamental, o famoso soft skills, do que a parte técnica. Sim. E esse que é o grande desafio. E assim, às vezes você escolher a pessoa para estar naquele papel pela capacidade técnica dela, não vai levar ela a ter uma boa liderança. Entendeu? Então, você perdeu uma pessoa técnica boa sim, e ganhou um líder ruim. Entendeu? Então, assim, dentre outras coisas operacionais, né, por escolhas, você mudar um software e o teu time não está preparado para aquilo. E aí uma dica que eu dou é que toda mudança que você fizer, você precisa ter o teu time junto. Sim. Se você escolher mudar por decisão própria e o teu time não entender o objetivo, o porquê disso, cara, naturalmente vai dar problema. Tem que envolver o time na decisão. Com Até porque certeza. No dia a dia é eles que vão performar com o sistema, por exemplo. Exatamente. Mas assim, se você não tiver esse abraço, se eles não entenderem junto o
propósito disso, o objetivo disso por trás, não vai dar certo. Ou você vai gastar uma energia enorme e não vai dar certo no final, Sim. ou vai ser muito doído, entendeu? Então, assim, acho que 2 pontos, assim, que se eu pudesse voltar atrás e falaria com o Vinícius de alguns anos atrás, e falasse, olha, tente fazer diferente. Sim. Mas eu acho que também isso é um pouco do crescimento. Sim. Eu acho que faz parte desses erros que acontecem e você aprende. Mas, assim, vários. Sim, e vão vir muitos erros novos, né? Nossa, vão. E faz parte do percurso. Vão. Exatamente. E eu acho que o ponto é esse, né? Você entender e aprender com isso e avançar. E algo que é muito importante é a gestão emocional. Hoje é o mundo, né? A sociedade, eu digo que, assim, na minha visão, se você perguntar assim, Vinícius, eu acho que a sociedade está muito doente nisso. Uhum. Por essas questões da mudança do mundo, de redes sociais, né? Onde essa perfeição não existe. Ela é vendida. Mas ela não existe. A gente está aqui. Parabéns, casa linda e tal. Obrigada. Então, assim, só que o bastidor, naturalmente, tem tantos Sim. desafios, né, Nábila, que vocês passam diariamente, enfim. Então, só que, às vezes, para quem nos vê, é algo como se fosse uma perfeição. Sim. Entendeu? Todo mundo tem problema. É claro que nós somos privilegiadas hoje, Sim, totalmente. Com certeza. Mas óbvio que existe muito problema. E para chegar nisso aqui, Nossa. foi um percurso longo. Alguns dias de Nossa. sono perdido, Sim. alguns choros, Acordando às 4 lágrimas. da manhã. É isso. A gente brinca que a gente acordava todos os dias à noite igual um bebê, de 3 horas para chorar. Basicamente. Exatamente, é isso. E assim, às vezes, sonos perdidos, preocupações enormes na cabeça para chegar a esse momento. Sim. Então isso, cara, é agradecer muito a Deus pelo privilégio, acho que realmente a palavra é um privilégio chegar onde está. Mas assim, também tem muitas lágrimas aí e muitos sonos perdidos nessa jornada aí. E como você faz nesses dias difíceis, né, para aguentar o rojão desses dias difíceis? O que você, Vinícius, tem alguma questão de terapia, exercício, algum hobby? Então, assim, acho que o primeiro, assim, muito Deus, né? Acho que a primeira coisa, assim, que aí eu, Vinícius, fé, assim, independente de religiosidade, assim, a questão de Deus mesmo, de crer que, cara, tem alguém lá em cima que, nos momentos mais difíceis, vai te dar a mão. Sim. E vai falar assim, tô contigo, não desiste não vai não, mas eu tô com você. E com a família, assim, eu sou daquele que, assim, se você tiver 5 amigos, mesmo numa mão, você é um cara extremamente privilegiado. Porque é isso, assim, nos desafios e nessa jornada, né, a família é muito fundamental. Então, assim, quando você tem com alguém compartilhar naqueles desafios, eu digo minha esposa, tadinha, o ouvido dela... Ela entende tudo de contabilidade sem estar lá, né? Sem estar lá. Então, assim, porque ela sabe que tem e vão ter vários desafios dentro desse processo e a família eu acho algo também fundamental. Um ponto que eu vou colocar aqui, que para mim é novo. Eu sempre fui um cara muito averso à terapia, tá? Não sei por quê. Eu acho que talvez por uma questão de geração. Sim. Tinha um preconceito. Acho que sim. E assim, há um mês, eu acho. 1 mês e pouquinho eu comecei, na verdade, foi um negócio muito engraçado. Um cliente me ligou, a gente tem uma relação super positiva, até depois eu vou mandar isso para ele, vou citar o nome dele, que é o Rogério. Ele falou, Vinícius, estou te ligando para desabafar. Não relacionado ao trabalho, estou falando de uma coisa pessoal. Eu falei, não, estou acostumado, contador é um pouco de psicólogo também. Totalmente. Então, e aí ele desabafou, e falou um monte de coisa da vida dele e tal. E aí eu depois falei, já que você me usou, eu vou te usar também. E aí falei de algumas dificuldades que eu tinha como pessoa, assim. Ele falou, cara, você precisa de uma pessoa aqui, eu vou te indicar tal, que me ajudou muito. E eu comecei a fazer há 1 mês e pouquinho. Que legal. Cara, e é super legal. É uma desconstrução, na verdade. É uma desconstrução. De uma construção. Quero esse contato, tá? E, cara, é fantástico, assim. Que legal. É fantástico. E eu faço online, assim. E tem me ajudado muito. Assim, eu digo que num pouco tempo, a gente está falando de 1 mês e pouquinho, eu literalmente é transformador.
Porque assim, você consegue encaixar na tua cabeça, que você fica fervilhando ali com um monte de coisa, você consegue se conectar. E é realmente uma ajuda para você colocar o teu pensamento Em ordem, né? em ordem. É isso. Sensacional, parabéns, tá? É legal. Porque essa desconstrução, ainda mais para um homem, né? É um homem tradicional, vindo de contabilidade, né? Poxa, sensacional. Não, eu falo que eu tô muito feliz. Por isso que acho que a gente tem o privilégio de falar aqui, porque às vezes as pessoas não se abrem muito sobre isso, entendeu? Acham que isso talvez pode ser um sinal de fraqueza, um sinal de... E talvez eu tinha um pouco desse preconceito, né? E hoje não. Hoje, assim, eu acho que quem precisa ou que está se sentindo um pouco desconexo, ou que realmente não, a coisa está tudo fluindo bem, mas na verdade acho que só potencializa. É quase uma prevenção, né? Uhum. Eu acho que na verdade ela potencializa. Acho que você pode estar vivendo um momento 1000, entendeu? Pessoal, profissional, e acho que vai te ajudar ainda mais. E a vida não é linear. Então vai chegar um momento que você vai enfrentar algum problema, como vários que a gente falou. Vai. Então realmente a terapia ela vem para ajudar nesse sentido. Eu acho que assim, essa conexão Deus, família e ter alguém que possa te ajudar, entendeu? Acho que seria um ingrediente perfeito aqui para as coisas darem muito certo. Bacana. Agora falando de sucessão familiar, né, que é um tema muito visto por todos, porque 90% das empresas do Brasil são familiares, né? Como é você dividir a gestão com seu pai e com seu irmão? Eu falo que assim, aí eu tô trazendo o meu caso, assim, é um privilégio. É um privilégio ter os dois e assim, onde a gente vê, né, que o maior desafio das empresas é a continuidade. Sim. As empresas ficam pelo caminho não porque o negócio é ruim, na verdade é pela sucessão. Então... Envolve muito ego. Envolve. Porque assim, na verdade, é muito ouvir. E não dá para você ter... Na verdade, eles são sócios. Sócios e da mesma família. Então, tem muita emoção junta. Entendeu? Porque assim, quando você tem um sócio e aí não envolve tanta emoção, é muito mais razão. Sim. Então, que já é extremamente desafiador. Então, você ter essa sucessão onde você tem uma segunda geração, né? Eu estou na segunda geração. E pode ser que minha filha, os filhos do Léo, enfim, meus sobrinhos, eles também possam estar daqui a pouco no negócio. Então, assim, eu digo que é um privilégio. Eu digo assim, é um mar de rosas? Não, porque nós somos seres humanos, nós pensamos diferente. Às vezes o meu pensamento para uma coisa é diferente do Léo, do meu pai, que é até de uma outra geração. Mas assim, acho que o grande ponto positivo nosso é a gente se entender. No momento que eu tinha uma visão diferente, mas cara, deixa eu recuar, avança. E aí lá na frente a gente vê como foi. Então é isso. Então é um privilégio, é um desafio, mas acho que é positivo por isso, por a gente poder entender o que cada um pode somar positivamente, entendeu? Então, assim, os meus déficits, eles são complementados com o do meu pai e do Léo. O do meu pai comigo e com o Léo. Do Léo comigo e com o meu pai. Então, assim... É uma sinergia. É uma sinergia. E vocês dividem funções? Sim. Como a gente hoje atua nesse hub de negócios, né, então a gente divide as operações. Então, por exemplo, eu atuo mais nessa questão técnica, contabilidade, ele atua mais na questão técnica imobiliária, mas eu atuo mais na parte comercial, ele atua mais na parte, às vezes, operacional ali da parte imobiliária. Então, assim... Existem muita troca, entendeu? E a gente hoje, graças a Deus, a gente tem um time hoje de gestão, a gente já criou uma estrutura onde a gente tem gerência, tem coordenadores que apoiam nessa questão operacional. Mas sim, a gente tem papéis diferentes tanto em algumas empresas quanto em outras. E como foi o processo para o seu pai aceitar, não sei como foi toda a situação desenrolar, né? Ele aceitar sair, de fato,
do operacional, do estratégico. Hoje ele é a cultura da empresa, né? Sim. A gente vê pelos vídeos no Instagram, ele é sensacional, né? Ele é uma lenda viva em Friburgo. Exatamente. Mas como foi esse processo? Então, dizer que é fácil não é fácil. Até porque isso, assim, você imagina, você montou um negócio. Você é a cara do negócio. E aí, a gente estava falando um pouquinho no bastidor aqui, né? Na verdade, era Edilson Souza Contabilidade. Então, qual o nome do meu pai? Edilson Souza. Eu digo que quando a gente... Isso em 2010, isso há 15 anos atrás, a gente chegou para ele e falou assim, vamos mudar o nome da empresa. Para ele foi um baque. Imagina. Ele falou assim, ué... Porque ele é empresa, né? Eu não é empresário, é eu empresa, entendeu? Então, ele era a figura, o nome da empresa. E a gente falou assim, não, a gente vai mudar para Souza e Couto. E aí, por que o Souza? Souza é o sobrenome dele e o Couto da minha mãe. E aí, eu e meu irmão, a gente carrega os dois, né? Então, ele falou, bom, mas a empresa, a Edilson Souza Contabilidade, é porque é Edilson Souza Contabilidade. Vocês vão mudar isso, vai acabar a empresa. Eu falei, cara, não, é o contrário. Por quê? Porque, em algum momento, talvez o Edilson não esteja mais aqui. Foi uma desconstrução por parte dele. Foi uma desconstrução por parte dele. Só que é isso, assim, acho que o legal do meu pai, ele entender isso. Porque, assim, nesse processo de sucessão, os dois lados, a geração que está chegando e a geração que está ficando, elas precisam ceder o tempo todo. Sim. E ouvir, né? Você falou isso me pegou bastante. Ouvir. De fato, ter uma escutatória ativa. O tempo todo. O tempo todo. Assim, o que eu vejo na sucessão que não dá certo é que os lados não ouvem. E aí querem impor decisões. E assim, o mundo muda. Mas também tem coisas, tradições que não mudam. Então, essa conexão e essa questão que é muito positivo. Então, assim, a sociedade está mudando, tem uma geração nova que precisa colocar o que a sociedade mudou. Mas também tem coisas tradições que não dão para mudar. Uhum. Então, conectar isso que é o mais positivo. Agora, foram momentos desafiadores, mas assim, acho que é legal quem está nesse processo de sucessão, geração, é poder ter isso. Ouvir e para quem está ficando, dar essa oportunidade para a geração conseguir construir. Sim. E quem está construindo também ouvir. Porque tem muitos erros que já foram aprendidos de quem está. Entendeu? Então, assim, não queira fazer de qualquer forma, impor, porque assim, se você impor, não vai. Eu conheço amigos que montaram negócios paralelos porque não conseguiram fazer uma geração. Que é muito triste. Porque é um legado da família. Sim. E foi o que você falou, normalmente são negócios bons. Sim. Não, eu tenho um amigo que ele é contador, ele montou uma contabilidade. E o pai está numa contabilidade e está na outra. Um concorrente. Entendeu? Podia unir, né, forças. E assim, lógico que naturalmente devem ter tido erros dos dois lados. Sim, claro. Mas assim, precisa ter esse ouvir e deixar. Sim. Entendeu? De um lado e do outro. Não pode excluir o conhecimento de quem já construiu muito e nem excluir o conhecimento de quem está vindo de fora, né? Que vem com gás, vem com energia, com ideias novas. Com certeza. Como vocês fizeram, né? Um ecossistema. Então, e aí méritos nossos, né, de querer inovar e méritos dele de deixar. De permitir. De permitir, entendeu? Então, assim, ele permitiu e, lógico, tiveram vários momentos que a gente errou, acertou, mas eu digo que tem sido positivo. Então a gente tem acertado mais do que errado. E ele permitiu que vocês errassem. Sim. Entendeu? Legal. De coisas que assim, viu? Mas, e também assim, da gente ouvir ele e cara, não vamos seguir nesse caminho porque ele já tem o aprendizado dele do passado. Entendeu? Então aqui não dá certo. Sim. Entendeu? Então não vai por esse caminho. Beleza, daqui a gente não vai. Daqui a gente não passa. Entendeu? Então acho que isso que é legal. Sensacional. E vocês tiveram alguma ajuda exterior? Uma consultoria? Fizeram algum curso? Ou foi natural para vocês? Foi natural. Que legal. Não teve, assim... Nossa, isso é muito raro. É muito, muito raro. Normalmente se contrata uma consultoria de governança, um conselho. Que eu acho que, em alguns casos, é super importante. Sim. Porque, assim, o nosso caso, eu acho que é um caso exceção, tá?
exceção à regra. Assim, se a gente não sei estatística, mas deve estar num 0 alguma coisa, 0 ponto alguma coisa. Porque a maioria precisa realmente de uma ajuda e precisa e realmente queira ter essa ajuda. Porque às vezes a gente está falando, nós somos 2, mas podem ter mais do que isso. E cada vez pessoas que pensam mais diferente, mais desafiador fica. Sim. Então ter essa ajuda de governança é super positivo. Então quem está numa situação dessa é importante pedir um apoio, uma ajuda, alguma governança. Tem várias. Assim, um cara que eu super indico e assim, é um cara fantástico, o Eduardo Giacomi. Não sei se você conhece. Conheço. Então o Eduardo é um cara fantástico, assim, que pode contribuir muito com os negócios, assim, nesse tipo de governança pela experiência dele. Então, o nosso foi algo natural. Que legal. Natural, foi indo, e aí chegou onde a gente chegou. Mas não é comum, não é comum. Sim. Para governança e sucessão familiar, eu também indico a Aldas, que é uma consultoria sensacional. Você já fez G4? Não, eu consultor do G4. Ah, que legal. Muito legal, professor, né, do G4. Que legal. Excelente, que legal. conteúdos maravilhosos. Porque precisa ter ajuda. Não, precisa. E primeiro, precisa querer genuinamente ambas as partes. Então, é esse que é o ponto. Sim. Entendeu? Assim, tem que querer tem muito. Tem que querer. De fato. Tem que querer. E aí a gente tem muito... eu estava ouvindo um podcast vindo para cá falando sobre orgulho. Porque, assim, o pior mal do ser humano não é o orgulho. Porque, assim, ele se autodestrói. Entendeu? Então, assim, quando você tem esse orgulho, o orgulho não pode sobrepor a humildade, não pode sobrepor o ouvir, não pode. Então, assim, quando você tem esse orgulho, e aí as coisas não dão certo. Sim. Entendeu? E aí tem orgulho de ambas partes, e aí numa questão de sucessão acaba dando problema. E funcionários, né? Vocês têm colaboradores muito antigos na SoulScope, Temos. de anos, né? Tem várias histórias bacanas sobre. Quando você e seu irmão começaram a assumir essa liderança, como foi para essas pessoas também? Como vocês lidaram com isso? Um outro ponto que eu queria colocar também, assim, que é um grande desafio para quem está chegando, tá? A segunda geração, ou a terceira, enfim, o que for, nesse processo de sucessão, porque, assim, você se torna... O primeiro objetivo, você é o filho do dono. O herdeiro, né? O herdeiro. Vamos falar no português, o filho do dono, o herdeiro. Como se fosse muito fácil. Então, assim, eu não sei dizer se é mais fácil você montar um negócio do zero ou você dar continuidade. Sim. Não sei dizer, sinceramente. São desafios diferentes. Porque eu senti na pele ser quem está chegando. Porque, assim, é sobre os teus ombros uma responsabilidade enorme. Sim. Porque, assim, se alguém construiu algo, você tem que construir mais e melhor. Então, esse que é o grande peso sobre os ombros de quem está chegando. Você é muito julgado, né? Sim, sim. Então, assim, quando eu cheguei, eu era o herdeiro, o filho do dono. Então, eu tive que buscar o meu caminho. Porque, assim, era o Edilson e chegou o Vinícius. Então, o Vinícius é o filho do Edilson. Era o Edilson da Edilson Souza Contabilidade, o Edilson da Souza Couto. Não era o Vinícius da Souza Couto. Entendeu? Então, assim, e para os funcionários que são... Lógico que a gente tem hoje, pessoas que estão com a gente há 25 anos. Você tem quantos funcionários? Hoje, na nossa operação do grupo, são 180. Uau. São 180 pessoas. Então, totalmente presencial, né? Parte híbrida. Entendeu? Tem home também, tem pessoal de home, mas assim... Mas a maior parte é presencial. Mas tem uma parte do pessoal que está no sistema de regime híbrido, outros estão só 100% home. Mas assim, nesse momento ali, as pessoas me viam realmente como herdeiro. Sim. E aí eu como o Léo, nós tivemos que ganhar o nosso espaço. E assim, e as pessoas foram confiando, né? E é isso, né? Quando você vai avançando e vai dando certo, as pessoas vão, eu vou colar com ele porque vou confiar nele porque ele vai me fazer levar um nível acima. Sim. Então... E vocês foram aos poucos, né? Não chegaram colocando a banca. Não, e assim, eu literalmente, eu comecei como arquivista. Começou Sim. literalmente de baixo. Como eu comecei arquivando o documento.
E meu pai eu acho que foi muito sábio da parte dele, porque assim, às vezes as pessoas querem chegar a não ser que você esteja extremamente capacitado para isso, tá? De você chegar numa posição lá em cima e tocar e Superman. Eu tinha 19 anos. Você imagina ele me colocar numa posição como se eu estivesse liderando certas pessoas. Não. Não tem experiência, Ele falou comigo, Vinícius, você vai maturidade. fazer o seguinte, você vai começar arquivando o documento. Sabe para quê? Para você entender que documento é esse. O que significa cada documento. Eu fui office boy. E quantas vezes eu ia para a prefeitura para poder ficar lá sentado, esperando, peguei chuva e passei pelas áreas, entendeu? Na contabilidade, né, a gente fala muito sobre departamentos, setores. Então, fui para a área fiscal, contábil, legal, né? Hoje a gente chama de societário, né? Onde elabora os contratos, né? Então, fiscal. Então, eu passei por... Sim. Então, eu sei as dores de cada área, assim. E aí eu fui ganhando essa confiança, né? E me desenvolvi e quis, né? Quis avançar. Então, quis avançar. Genuinamente você quis fazer acontecer. Genuinamente. E o que você mudou no grupo que seu pai nunca teria mudado? O que você implantou, assim, de revolucionário que ele falou, meu filho, chocante? Assim, tiveram algumas coisas, né? A primeira delas, eu falei ali que foi a questão do nome da empresa, até para a gente poder dar um ar de empresa. Exato. E não de eu. É engraçado, né? Mas para quem não está no mundo contábil, né? Na contabilidade, antigamente os contadores eles pagavam os impostos. Eles recebiam o valor e pagavam. Que era um absurdo, né? A primeira coisa quando eu entrei na contabilidade, eu falei que aquilo era um absurdo. Só que aquilo era tradição, era assim. E a primeira coisa que eu implementei, eu falei assim, a gente não vai pagar mais R$1 de imposto de cliente. Nós vamos perder todos os clientes, porque é assim que eu falei, cara, a gente, na verdade, para você ter noção, o cuidado que meu pai tinha, às vezes ele entrava em cheque especial para pagar imposto de cliente, para depois receber. Era uma insanidade. Mas assim... Fora o risco disso Fora tudo. O risco. Entrando dinheiro na conta. Sim, não, tinha N questões. Assim, nada certo, entendeu? Mas assim, era o que era. Mas ainda acontece, tá? Tem escritórios menores que ainda fazem essa prática. E que trazem isso como um diferencial. Sim. Entendeu? Só que assim, era um risco enorme. E além dele ter um prejuízo financeiro. Isso. E aí a primeira coisa que eu falei foi assim, a gente vai colocar boleto financeiro e vai entregar todas as guias para os clientes. Nós vamos perder todos os clientes. E ao contrário, a gente trouxe transparência, a gente trouxe segurança para a nossa operação. Responsabilidade do cliente, sim. Porque é uma responsabilidade do cliente, não é da contabilidade. Não é, entendeu? Então, assim, nós recebemos empresas assim na época, agora muito menos, porque isso acabou diminuindo muito, né? Mas de profissionais que embolsaram o valor. Sim. Entendeu? Então, assim, olha o risco disso, entendeu? Então, olha a responsabilidade disso. Então, a primeira coisa, assim, foi... Muito amador, né? Que eu cheguei, assim, eu lembro que eu tinha 20 anos de idade, eu falei, cara, não vamos fazer assim, tá errado. Por mais que, não, é assim que é o jogo, mas eu falei, cara, desse jogo eu não jogo, entendeu? Então, vamos fazer diferente. Além, assim, de entender que a contabilidade era uma empresa. Porque, assim, você vê uma figura de uma contabilidade, né? Lógico que hoje a gente tem outros negócios, né? Mas a contabilidade como se fosse o contador com um monte de papel, sentado numa cadeira e não olhando a empresa. Sim. Porque uma empresa tem o quê? Ela tem área de sucesso cliente, ela tem marketing, ela tem comercial, entendeu? Que foi um grande desafio para a gente na hora de estruturar um setor comercial em contabilidade. Como é que você vende contabilidade, entendeu? Então assim, esse que foi o grande mudança assim, que ele não entendia, hoje ele entende, mas assim, de entender que a contabilidade, como qualquer, é um negócio. E um negócio ele tem que ser tratado realmente como um negócio. Sim. Com áreas específicas, não só com contabilidade, né? Só com entrega, né? Só com apuração e entrega de imposto. E como é um negócio, ele precisa crescer. E as pessoas não têm essa visão. Hoje, como você enxerga seus concorrentes nesse sentido? Então, é isso, assim, muitos deles enxergam que a contabilidade é uma figura do contador, que não é um negócio, entendeu? Então, assim, foi desafiador regionalmente, né? Não, a gente acaba atuando em outros mercados, né? Hoje a gente está em 12 estados,
Mas, assim, localmente, estruturar um setor comercial é como se eu estivesse agredindo alguém. Sim. Entendeu? Agredindo alguém, oferecendo o serviço. Porque, assim, a gente estava falando sobre isso, Sim. né? O cliente não tem dono. Ele quer estar aqui ou quer estar lá, ou aonde quer por vontade dele. Sim. Entendeu? Então, assim, o que você tem que fazer? Se você perde um cliente, na minha visão, tá? Eu tenho que olhar para a minha operação para ver aonde eu errei. Ou talvez aquele cliente ele não faz sentido estar comigo. Porque ele não tem fit ali, ele a gente é diferente. Sim. Isso é normal. Não quer dizer que, assim, se eu oferecer um serviço, eu estou roubando o cliente. Então, assim, como a gente perde clientes e é do jogo, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que sempre olhar a minha visão. A gente olha para o nosso negócio, eu olho para o meu negócio e falo assim, o que eu posso fazer melhor? Sim. O que eu errei nessa entrega que eu tenho que fazer diferente? Acho que esse é o jogo. O profissional liberal em si, ele tem muita dificuldade de olhar sua empresa, né, ou eu, empresa, como um negócio de fato. E estruturar as áreas. E crescer equipe. As pessoas têm muito medo de contratar, muito medo de ter que lidar com outra pessoa, de gerenciar pessoas. Mas é isso. E é a base, serviço é pessoas. Pessoas e tecnologia. Nós temos, todos nós, né? Temos 24 horas. Sim. Ninguém tem 36, talvez a gente gostaria, talvez, em alguns momentos, de ter mais horas. Se você tem um negócio onde você faz tudo, você tem um tempo limitado. E você não vai conseguir crescer. Você não escala. Você não escala. Se você tem 24 horas, como qualquer outra pessoa, se você está fazendo tudo, você não vai ter tempo para fazer o seu negócio crescer. Para pensar mesmo. Para pensar na estratégia. Como é que eu vou ampliar? Como é que eu vou estruturar isso melhor? E esse é o tempo que você tem que ter. Sim. E aí, trazer pessoas que possam aliviar e assumir essa responsabilidade para que você realmente fique no estratégico. Sim. E se acontece alguma coisa com esse eu contador, né? Só ele. É isso. Como fica? Não tem um time, não tem uma equipe, como escala? Vai acabar. Veio a pandemia, foi positivo para alguns negócios, para outros não. Mas e aí? Poderia simplesmente... Quantos negócios acabam quando essa figura não está mais? Exatamente. Entendeu? Porque ela não construiu. Ela não construiu. Foi o que eu falei quando a primeira conversa que eu tive com meu pai. Na época, meu irmão também já estava, eu e ele, a gente falou assim, falei, pai, eu quero que você viva 1000 anos. Se Deus quiser, você vai viver. Só que assim, quando você não estiver mais aqui, aí você imagina eu no papel do cliente e falo assim, posso falar com o Edilson? O Edilson não está aqui, entendeu? O Edilson não está mais na operação, você pode aposentar, pode viajar, pode fazer o que for. Então você tem que trazer um negócio, uma empresa que ela viva sozinha, né? Ela tem uma vida própria, entendeu? E aí não fique uma interdependência de quem está ali na frente, entendeu? Sim. Do negócio. E não sei se você vai me responder, acho que foi muito natural, na verdade, como foi a construção da sua marca própria? Porque hoje a gente pensa em Souza Couto, a gente pensa em Vinícius e Léo. Sempre todo mundo muito saudoso, seu pai, mas a gente pensa em vocês, de fato. Então, assim, eu acho que foi no partir do momento que me deu uma virada assim, de que eu tinha que ter o meu protagonismo, entendeu? Eu acho que eu tinha que sair dessa sombra, que é essa questão do desafio, né, de quem está da sucessão, de sair dessa sombra e ter esse protagonismo. Então, assim, eu me desafiei muitas vezes. Assim, aqui, por exemplo, a gente está falando aqui para a câmera, tá? Isso para mim não era natural, entendeu? Lógico que qualquer coisa, a gente vai dar uma palestra, assim, dá aquele friozinho na barriga. Ainda mais quando é ao vivo, né? Com plateia. Assim, então, assim, mas é a gente se autodesafiar. Porque, assim, a pior coisa que tem é você estar na zona de conforto. Porque, assim, se você tiver... Nós seres humanos, a gente é predisposto a isso. A gente está aqui num frio danado. Hoje deu, sei lá, eu acordei de manhã para ir para a academia, a gente até se encontrou na academia, sei lá, estava 5 graus, 6 graus. O que a gente prefere como ser humano? Ficar numa cama quentinha. Do que se autodesafiar, sair, acordar cedo, ir para a academia, fazer coisas diferentes. Então, assim, acho que a mudança de clique foi assim, o Vinícius precisa fazer a história dele. Entendeu? Ele precisa se desafiar, fazer coisas que não eram naturais naquele momento para se tornar ser natural. Legal. Entendeu? Então, assim, foram esses desafios vários, assim, que
Hoje eu olho para trás e falo assim, cara, é isso. Você tem que o tempo todo ir para um nível próximo para que você consiga o Vinícius e o Léo ganharem cada vez mais e também assim não ser a Souza Couto, não ser o Vinícius da Souza Couto, ou a Souza Couto do Vinícius. Na verdade, ela vai ter a sua vida própria e o Vinícius também. Sim. Entendeu? Mas que os dois estejam alinhados no que vem. Se entrelaçam. Exatamente. Sensacional. Caminhando para o fim, falando agora um pouco Vinícius pessoa física, né? Você tem uma filhinha, tem esposa. Que legado que você quer deixar para sua filha? Quando você pensa assim, em futuro, como que você gostaria que ela te visse? Assim, eu converso com ela, eu sou apaixonado nela, né? Assim, então, eu sou um cara muito família, né? Então, o tempo todo, e eu gosto muito, eu privilegio muito esse tempo com ela. Então, assim, como a gente está aqui no interior, a gente acaba tendo o privilégio de dividir ali, de buscar na escola, de levar, de participar dos eventos da escola. Então, assim, o que eu passo para ela realmente são esses valores, assim, cara, do cuidado, do amar ao próximo. Tanto que um dos nossos valores também como grupo é o amor, o cuidado com pessoas. Então, assim, a humildade, entendeu? Então, assim, hoje você pode estar numa posição, amanhã não está, e assim, e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, ter essa humildade e amar as pessoas e ter o cuidado de valorizar as coisas simples, entendeu? Uma coisa, por exemplo, assim, que eu gosto muito, eu gosto de ir pra roça, entendeu? E eu digo que na roça não tem vaidade. Sim. Eu digo o seguinte, você chega lá, não tem briga política, não tem A ou B ou C. Na verdade, as pessoas vivem aquela vida simples. Sim. Entendeu? Um trabalho honesto, duro. Sim, muito duro. Meu pai é agricultor. Então você sabe muito bem o que é isso, né? Então, assim, muito duro. É uma vida muito sofrida. Mas é uma vida que não tem vaidade. Entendeu? Então, assim, que eu estava falando do orgulho, que acho que é um grande mal do ser humano, entendeu? Você ter esse orgulho, é isso que eu passo para ela, assim. Eu falo, filha, que o trabalho também enobrece muito, entendeu? Porque, assim, o trabalho, ele traz um peso, né? Assim, é como se, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Só que, na verdade, o trabalho transforma, sim, entendeu? Então, assim, transforma vidas. Então, eu falo, o papai, e às vezes tem que avançar em alguns trabalhos, viagem, mas porque o propósito é maior. Sim. Assim, o propósito não é financeiro, entendeu? Porque assim, quando você traz o teu propósito pro mundo financeiro, não esquece, vai dar errado. Não, em alguns momentos podem te dar certo, mas, cara, no final dessa jornada você vai ser um cara infeliz. Sim. Porque assim, o propósito tem que ser algo maior. Tem que ser algo que não é ali um bem material, entendeu? Então, isso que eu passo para ela, que, na verdade, existe um propósito maior, existem valores que ela tem que levar isso na vida dela. Eu ainda não tenho filhos, mas quando tiver, eu tenho absoluta certeza que eu nunca vou reclamar sobre trabalhar perto deles. Isso. Porque então eles crescem, e muitos brasileiros crescem com essa informação que trabalhar é ruim, que o patrão é ruim, né? Que ser CLT, por exemplo, não tem seu mérito. Exatamente. Que todo mundo quer te explorar, e na verdade não é bem isso. Não, exatamente. Cada um faz sua própria história, e trabalhar é muito bom. É o inverso disso. Totalmente. Entendeu? Então, assim, mas existe. Então, quando você está lá em casa, talvez pagando alguma coisa ou trabalhando, se você imagina, você está ali, ai meu Deus do céu, mais um trabalho, e teu filho está ouvindo isso. Sim. Então, assim, ele vai crescer, ele vai crescer falando assim, não, o trabalho é horrível. Sim. E quando você fala assim, cara, o trabalho do papai, o papai faz isso, o papai, ele ajuda as pessoas, ele ajuda as empresas a se tornarem melhor, olha o papel da sociedade que, dependendo da contabilidade, tem de transformar, de fazer as empresas mais competitivas. De ajudar o empreendedor, né? Ajudar as pessoas a se tornarem melhores, para que elas possam contratar melhor, contratar mais e gerar mais negócio. É diferente, entendeu? Totalmente então, assim, é esse que a gente tem que... Alguns momentos é desafiador, porque você está ali com milhões de coisas na cabeça. E criança é muito esperta, né? Ela pega ali no feeling. Ela sabe, ela observa tudo, sim, entendeu? Minha filha, então, extremamente observadora. E essa geração, cara, é um negócio incrível. Eles se conectam com com coisas assim, ela falam coisas pra mim que eu falo, não é possível, você tem 5 anos de idade.
E Vinícius, assim, que conselho você daria para quem está começando a empreender? Assim, o maior conselho que eu dou é se desafiar, assim, não ter medo de errar, não ter medo de se desafiar, porque assim, a gente sabe nesse mundo dos negócios vão acontecer N situações que vão tentar fazer você parar, entendeu? E aí eu falo muito sobre essa questão de zona mesmo de conforto. Não dá para ter os mesmos resultados fazendo a mesma coisa. Você tem, para ter novos resultados e coisas maiores, você precisa fazer coisas maiores. Então, nessa jornada, né, para quem tá começando, não ter medo, né, de fazer o diferente, né, de querer construir algo diferente, né, e não buscar zona de conforto, não buscar querer fazer a mesma coisa, entendeu? Se desafie o tempo todo. Se desafio não é fácil, não é fácil, tem dias e dias, e no final das contas é muito bom, entendeu? É muito gostoso, bom, né? é gratificante. Quando você está começando um negócio, você contratou alguém, ou seja, você está trazendo já mais uma oportunidade para alguém. Sim. De gerar... Você pode mudar a vida daquela pessoa. Sim. Como você fez com o Patrick. Exatamente. Claro que ele quis muito, obviamente, sim, né? com certeza. Tem todo o mérito dele, Total mas dele. foi uma oportunidade que ele teve. Então, mas é isso. A partir do momento que eu tive as minhas oportunidades e eu fiz. A gente gerar essas oportunidades, acho que esse é o mais legal, assim, acho que é o mais positivo. Então, quem está começando, quem está iniciando o negócio, tem que ter esse pensamento de ir para frente e não ter medo dos desafios. Lógico, não ter medo e se desafiar não é você pular de um paraquedas, você pular de um avião sem paraquedas, entendeu? Não é isso, entendeu? Mas assim, alguns momentos você precisa, como eu fiz, aceita e se prepara. Aceita e se prepara. Não dá para você buscar se preparar para que você ache que aquele é o momento perfeito. Não existe momento perfeito, entendeu? Então assim, no desafio, assuma, dá o sim. Quantas vezes eu falo assim, meu Deus do céu. Porque eu fiz isso. Não, eu falo assim, vou dizer não. Vou fazer não. Mas assim, cara, lá dentro eu falo assim, cara, diga sim e busque conhecimento, se prepara que vai dar certo. Sensacional, Vinícius. Me indique 2 pessoas para eu trazer aqui. Então, um é você caseiro, tá? Que acho que é o meu pai. Nossa, assim, seria um privilégio. Assim, ele tem uma história. Quem o conhece sabe dessa história. Então, assim, é uma história do que veio do nada, assim, do negativo, vamos dizer assim. E ao longo também dessa jornada tem um monte de desafios, né? De em cima, abaixo. Então, que é a jornada do empreendedor. Ainda mais no Brasil, né? Sim. Nossa, me fala. Que tudo muda, né? O tempo todo. Ontem eu acordei e o mundo estava acabando, né? Literalmente. Exatamente. É isso. Eu falo que assim, você tá na área, você tá jogando basquete e de repente o juiz fala assim, agora é futebol. E você tá na área com a bola, é pênalti. Então, assim, mudar a regra do jogo o tempo todo. E a gente não tem controle sobre isso, então. Né. Mas seu pai toparia vir aqui? Com certeza. Nossa, seria um privilégio. Com certeza. E o outro é o Eduardo Giacomi também, que é um cara que eu acho que é uma grande inspiração para quem o conhece, assim, um cara que tem uma bagagem fantástica, que pode falar um pouco dessa história, assim, de como ele transformou, né, em grandes empresas. Então, acho que são 2 figuras, assim, que podem falar dessas histórias. Sensacional. Vinícius, que história incrível de vocês. E a sua pessoal também. Poxa, muito obrigada, de verdade, por estar aqui na poltrona aqui de casa. Eu que agradeço. Eu sei que sua vida é muito corrida, né? A Souza Couto, poxa, são muitas empresas no grupo, né? Para tocar tudo. Você teve 1 horinha para vir aqui conversar com a gente. Se a gente não tiver esse tempo de qualidade, assim, tem alguma coisa errada. Não, e é legal contar a sua história, inspirar também. Eu digo que assim, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui, poder falar um pouquinho, né, da história.
de alguma maneira, talvez servir de inspiração para alguém. Totalmente. Ou de aprendizado para alguém. Então, acho que é isso que é a vida, né? Sim. Então, a gente poder compartilhar e poder, de uma certa maneira, inspirar. Então... E sobre sucessão foi muito bacana, porque muitas pessoas estão passando por isso. E às vezes não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Então, ver uma empresa com uma sucessão familiar que deu certo é incrível. É incrível. Acho que isso é legal, poder compartilhar. Assim. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, aproveita para seguir a gente por lá também. Beijo!